A gente faz uma reflexão, né? Como os hinos antigos são profundos, cantam a verdade das Escrituras. Hoje em dia, os cânticos são mais ou menos assim, né? Repete mais de 1000 vezes. A casa é minha, eu deixo você entrar, né? E repete 1000 vezes uma coisa que nem é bíblica e nem faz sentido. Mas cânticos como esses restauram, revigoram a alma, nos dão alegria, porque cantam as verdades de Cristo Jesus. Isso é fantástico. Irmãos, nós neste momento vamos passar para a exposição das Escrituras Sagradas. Nós estamos na série da Carta de Paulo aos Romanos, que fala do poder transformador do Evangelho, como a obra de Cristo Jesus transforma a vida do homem e leva-o a viver uma nova vida para a glória de Deus. E hoje nós vamos meditar no capítulo 7, do verso 7 a 13. Nós chegamos a um texto, irmãos, que é considerado por muitos um dos textos mais difíceis das Escrituras, mas com a graça de Deus nós vamos pregá-lo na dependência do Santo Espírito. Romanos 7, de 7 a 13. Acompanhe a leitura. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, é justo e é bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou minha morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Vamos orar, irmãos, vamos pedir ao Senhor que nos dê iluminação, que o Espírito haja para que possamos entender a sua palavra. Ó Senhor, bendito seja o teu santo nome. Obrigado porque tudo que nós lemos e cantamos até então revelam tudo que o Senhor fez por nós. Não porque o nosso inventário, Deus, a nossa imaginação nos levou a criar estas verdades, mas porque a tua palavra nos revela tais verdades. Senhor, neste momento, nós pedimos que, através da exposição do texto que nós acabamos de ler, que o Senhor possa nos ensinar o quanto o pecado é prejudicial à vida do homem, o quanto o pecado é ruim à vida do homem, o quanto é mal à vida do homem, mas que também somente em Cristo Jesus há a solução para todo o efeito ruim que o pecado tem sobre a vida do homem. Ajuda-nos, Deus, a entender esta verdade, que fique gravada no nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Em maio de 2019, foi lançado o tão aclamado filme O Parasita. Filme esse que a crítica ovacionou e foi vencedor de vários Oscars. E nele é contada a história de uma família que está desempregada e vive em um porão sujo e apertado, mas que devido a uma oportunidade começam a ter contato com uma família rica e bem estruturada. Fascinados com a vida luxuosa dessas pessoas, pai, mãe e filhos bolam um plano para se filtrarem na família burguesa e assim apropriarem-se indevidamente do que a família tinha a oferecer. Como é possível observar, o nome dado ao filme caiu como uma luva,
Pois parasitas nada mais são do que organismos que vivem em associação com outros, dos quais retiram meios para a sua sobrevivência. Porém, o final deste filme termina com a grande tragédia. Termina com o assassinato. E por incrível que pareça, essa história ilustra em certos aspectos aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo no texto que nós acabamos de ler. Ele mostra como o pecado se apropria indevidamente de algo bom que é a lei de Deus. E nesta noite, através da exposição deste texto, veremos como essa apropriação indevida tem consequências trágicas para a vida do homem. Mas também veremos onde encontrar a solução para todas elas, que é em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Irmãos, dos capítulos 3 a 6 de Romanos, Paulo, como um tecelão, constrói fio a fio argumentos que mostram como funciona a justificação em Cristo Jesus. Quais são os efeitos e implicações dessa justificação na vida daqueles que foram regenerados. No capítulo 6, por exemplo, ele mostra que fomos batizados na morte de Jesus para ressurgirmos numa nova vida para a glória de Deus, e que somos escravos da justiça agora. Pertencemos a Cristo Jesus, ao invés de escravos do pecado. No capítulo 7, do verso 1 a 6, que nós vimos na semana passada, Paulo vai mostrar que uma das certezas da justificação em Cristo é que fomos libertos do domínio condenatório da lei. Porque quando o homem está debaixo do domínio condenatório da lei, ele só frutifica para a morte, como Paulo falou no capítulo 7, verso 5. E é possível, irmãos, que depois de tais afirmações acerca da lei, suscitasse a seguinte pergunta entre os irmãos que viviam em Roma e estavam vendo essas palavras de Paulo: será então que a lei é algo ruim? Será que a lei de Deus é algo prejudicial? E é então, queridos, que Paulo vai mostrar, dos versos 7 a 13 do capítulo 7, nos quais meditaremos neste momento, que o problema não é a lei, mas é o pecado que se apropria indevidamente da lei para despertar a concupiscência do homem, a cobiça do coração do homem, e em segundo lugar, para enganar e matar o homem. Paulo vai mostrar que o problema não é a lei, mas é o pecado que se apropria indevidamente dela. Em primeiro lugar, para despertar a concupiscência do homem. Paulo começa o verso de número 7 com a seguinte pergunta: que diremos, pois? É a lei pecado? E diante de tudo que Paulo já havia falado, irmão, sobre a lei, a resposta mais óbvia seria sim. Sim, com certeza, a lei não é algo bom de jeito nenhum. Porque Paulo estava falando desde o capítulo 3 que a lei foi dada para calar a boca do homem. Também diz que ninguém será justificado diante de Deus observando a lei, que a lei não salva, mas traz conhecimento do pecado. Paulo diz que justificação e salvação é feita pela fé, sem observância da lei, que as promessas de Deus dadas a Abraão não foram porque Abraão cumpriu a lei, mas pela fé que Deus colocou em seu coração. Paulo diz que a lei provoca a ira de Deus e que veio avultar o pecado. E como nós vimos antes, no capítulo 7, do verso 1 a 6, Paulo fala que a lei era como uma espécie de marido tirano que exercia domínio no homem enquanto ele vive. Diante de tudo isso, a única resposta que parecia plausível era assim: a lei é pecado, a lei é algo ruim, a lei é algo complicado. Eu imagino os judeus que moravam em Roma, os prosélitos, que são judeus, que eram gentios convertidos ao judaísmo também, que logo depois viraram cristãos, que tinham contato com a lei, vendo as palavras de Paulo e pensando assim: nossa, tudo que eu aprendi desde o meu nascimento, ou que eu tinha me convertido antes ao judaísmo, tendo contato com a lei de Deus, parece que nada disso é bom. Mas o que nós vemos é um não bem enfático. Paulo diz: de modo nenhum, a lei não é ruim não. A resposta pode ter até surpreendido de maneira geral, mas
Não seria possível ser diferente, pois o autor bíblico, inspirado pelo Santo Espírito, não falaria algo contrário ao que o restante das Escrituras diz. Nós vimos no Salmo de número 19 que a lei do Senhor é boa, a lei do Senhor é perfeita. Quando nós olhamos para o Salmo 119, o assunto de todo o Salmo é a lei de Deus. E ali nós vimos o quanto o salmista diz ser boa a lei do Senhor. E por acaso, algo que reflete a lei de Deus pode ser ruim? Algo que reflete o caráter de Deus pode ser perverso? Certamente não. Então qual é o problema? O que faz a lei de Deus ter certos efeitos negativos sobre a vida do homem? E aí, irmãos, que Paulo vai dizer que o grande problema é o conhecimento da lei desperta aquilo que existe dentro do homem, aquilo que está enraizado no homem não regenerado, aquilo que é a concupiscência que existe no coração do ser humano, os desejos ruins, a cobiça ruim. É por isso que Paulo, na continuação do verso 7, diz: mas eu não teria conhecido, a ideia aqui de ter noção, o pecado, ou seja, a transgressão contra Deus, senão por intermédio da lei. É interessante, queridos, dizer que também, antes de darmos continuidade, que se você observar aí na sua Bíblia, Paulo começa a usar a primeira pessoa do singular. Ele começa a utilizar eu. E é interessante que esse eu aí, na história, foi alvo de grandes discussões, porque muitos dizem que esse eu pode significar uma série de coisas. Alguns falam que Paulo está falando sobre algo que aconteceu na sua vida no passado, no seu contato com a lei de Deus, ou que ele está utilizando um artifício retórico, como a diatribe que nós já vimos que existe aqui no livro de Romanos, onde ele insere uma fala para poder se identificar com um público especial. Outros dizem que Paulo está se referindo ao tempo de Adão e Eva, ou até mesmo aos judeus, aliás, aos hebreus que saíram do Egito e assim então tiveram contato com a lei de Deus no Sinai. Contudo, nenhuma dessas teorias, apesar de algumas fazerem sentido, não pode ser comprovada 100%. Mas o que fica claro aqui, irmãos, é que as palavras de Paulo inicialmente representam aqueles que conheciam a lei. Não só os 10 mandamentos, mas tudo aquilo que estava nos 5 livros de Moisés, todos os preceitos, todas as ordenanças, tudo aquilo que Deus exigia do seu povo. Lembre-se que ele começa o verso 1 do capítulo 7 dizendo: falo àqueles que conhecem a lei. Provavelmente a judeus étnicos e prosélitos, ainda não convertidos a Cristo, que pensavam ter vantagem com a lei. Lembra que o judeu pensava ter vantagem? Nós temos a lei, nós conhecemos a lei, nós não vamos ser condenados porque conhecemos a lei de Deus. Eles achavam que eram mais especiais do que qualquer ser humano na face da terra, porque tinha a lei de Deus. Mas Paulo vai dizer que na verdade a lei estava colocando em realce as suas paixões pecaminosas. É por isso que ele diz ainda no verso 7, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a lei em si não é pecado, mas eu só soube que a cobiça é pecado, porque a lei diz, não cobiçarás. E sabe o que é mais interessante aqui? Que ele está falando do 10º mandamento, mas eu já ensinei para os irmãos que o 10º mandamento, ele puxa todos os outros mandamentos, ele resume todos os outros mandamentos. É como um arado que vai puxando tudo que ele tem contato. O 10º mandamento, a cobiça, é aquele que resume todos os outros mandamentos quando são quebrados. Por quê? Porque de onde origina o adultério, o roubo, o falso testemunho, o assassinato, a desobediência, buscar falsos deuses, senão pela cobiça do coração do homem. É por isso que o último mandamento é: não cobiçarás. Puxa os demais. Inclusive, irmãos, foi a cobiça que estragou vidas, como nós podemos ver na palavra de Deus. Foi assim com Adão, foi assim com Sansão, que cobiçou a mulher que Deus disse para não cobiçar também. E assim nós sabemos de toda a história. Davi, nós sabemos de toda a história. Salomão, que cobiçou
sabe lá Deus o que no seu coração, e na própria casa de Deus, no templo feito para o Senhor, ele foi com as suas esposas adorar outros deuses quando já era mais avançado em idade. Foi a cobiça do coração que matou muitos em Israel. O povo tinha o Deus de todas as coisas, mas dizia: nós queremos outros deuses para nós. E adoravam outros deuses, se afastavam do Deus verdadeiro. E o que acontecia? Morte, cativeiro, separação. Agora, depois da lei, Paulo continua, diz que vem então a transgressão, a concupiscência, que se afasta da vontade de Deus, e é através da lei que chegamos ao conhecimento de quem realmente somos. A lei é o espelho que revela o ser interior e mostra que somos imundos por dentro. É como um prumo que mostra a sinuosidade da nossa vida. A lei é como um raio-x que diagnostica tumores infectos da nossa alma, detecta as coisas ocultas na escuridão e arrasta para a luz do dia. E Paulo explica por que então que a lei traz esses efeitos. Verso 8: porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. A palavra grega aqui traduzida como ocasião, oportunidade, era usada como referência a uma base avançada de ataque para operações militares do exército romano. E é assim que o pecado estabelece algo dentro de nós, como Paulo vai dizer, coloca uma base, um ponto de apoio, valendo-se da lei para suscitar o que é mal, para suscitar o que está aqui dentro. Em suma, Paulo está dizendo que o mero proibir da lei é usado pelo pecado para nos fazer querer, para despertar a cobiça, os desejos pecaminosos mais profundos no nosso coração. É como algo que está submerso nas profundezas do mar, aparentemente invisível, mas que é trago à tona, à superfície, por alguma coisa. Aí você diz assim: então é por isso que o tão famoso Agostinho de Hipona, em uma das suas confissões, disse que foi roubar pera com seus amigos, mesmo sem precisar, só pela excitação do roubo, porque tem uma lei que diz: não roubarás. Então é por isso que as crianças, quando ouvem o papai ou a mamãe dando uma lei, não faça, não é por esse caminho, você não deve fazer isso, isso não é bom para você, elas querem desobedecer. Ouviu não? Desperta a desobediência. A cobiça insiste e fala: não, é isso que eu quero, é isso que eu quero, é isso que eu quero. Desperta a cobiça no coração. Deve ser por isso, queridos, que também muitos que ainda estão na escola, adolescentes, por exemplo, estudando, sabe que colar da prova do colega é errado, mas às vezes não está conseguindo se dar bem no colégio, nos estudos, e fala assim: não, eu preciso colar para passar, porque se eu não passar, meus pais vão brigar comigo, a coisa vai ficar ruim para meu lado, eu não vou jogar videogame, eu não vou jogar bola, eu não vou fazer esse tipo de coisa, então é melhor eu passar de qualquer jeito. Ou seja, preferem desobedecer a Deus para tentar agradar os pais, porque tem uma lei que diz: não roubarás. É por isso que muitas vezes moças e rapazes que sabem que julgo desigual é pecado, olham para aquelas pessoas do mundo, moças, por exemplo, que olham para os rapazes do mundo, que às vezes parece o Cid da Era do Gelo. Não sei se vocês já assistiram a Era do Gelo. Lembra lá do Cid, que ficava perseguindo aquela, não me lembro bem que fruta era, mas fazia de tudo para perseguir aquilo. As moças olham e falam: nossa, que homem lindo, né? Preciso me relacionar com ele. É por isso, irmãos, porque tem algo que diz: não faça. É por isso que muitos que conhecem a palavra de Deus, às vezes sonegam impostos, adulteram, faz coisa errada, olha o que não deve, se embriagam e outros tipos de coisa, porque a Bíblia diz: não faça. Mas o coração salta, dizendo: eu quero isso. E é isso que Paulo mais ou menos está dizendo. E Paulo termina o verso 8 falando que sem lei estava morto o pecado. Ele está dizendo o seguinte: eu não tinha consciência clara da transgressão.
Eu não sabia que existia transgressão clara assim contra Deus antes de ter contato com a lei, já que só o conhecimento da lei põe em realce os desejos pecaminosos do homem e torna mais atraente uma natureza rebelde. O contato com a lei torna isso evidente para nós. Mas eu lhe pergunto, tem algo bom nessa história? A gente pode tirar algo bom dessa história? E o que nós podemos dizer é que sim. E o quê? O que nós podemos tirar de bom nessa história é a consciência que a lei de Deus continua dizendo aos não regenerados que eles são transgressores, rebeldes por natureza e que têm culpa no cartório, ainda que façam de tudo para negar isso. Meus irmãos, não se iludam. Muitas das vertentes filosóficas que surgiram ainda surgem. Na verdade, estão em evidência porque essas vertentes que querem se separar de Deus nada mais querem do que também um passe livre para pecar. Nada que as condene. Que a lei de Deus dizendo assim, vocês estão errados? De maneira nenhuma. Por que você acha que hoje o mundo enfatiza mais direito e liberdade pessoal do que a responsabilidade diante de Deus? Há lutas. Pessoas fazem protestos, a mídia está aí dizendo, nós queremos liberdade, nós queremos direito, mas ninguém quer responsabilidade. Por que, irmãos, que essas pessoas dizem que pode matar um bebê que está gerando no ventre? Porque dizem assim, eu sou dona do meu próprio corpo, eu faço o que eu quero com eles. Quem foi que deu esse direito a eles? Nós sabemos que não foi Deus, e eles também sabem que não. Mas fazem isso por quê? Quero ser feliz, quero estar em paz. E estar em paz eu não quero ouvir nada que me condene. Muitos querem acabar com princípios judaicos cristãos. Você vê aí vertentes políticas, ensinamentos, até mesmo desenhos e filmes que levam para esse lado, querendo acabar com esses princípios familiares, esses princípios bíblicos, esses princípios corretos na sociedade. Por que muitos? Porque o mundo trama contra isso, porque não quer nada que perturbe a consciência. O mundo, querido, sempre quis amordaçar a igreja verdadeira, porque é ela que propaga a lei de Deus e diz que os homens são transgressores. Ah não, o mundo quer acabar com a igreja, mata cristão, fecha igreja, briga, só por questão de inimizade. Não se iludam. Eles querem amordaçar aquilo que condena eles. E o pior é que muitas vezes nós somos tão negligentes, que às vezes nem precisamos estar inseridos nessa briga, mas continuamos com a boca fechada, sem pregar a lei de Deus. Tem mais alguma coisa boa nisso tudo? Conhecer a lei do Senhor, conhecer a palavra de Deus? Sim, porque ninguém jamais será salvo sem conhecer o seu pecado. Não é possível saber que se precisa de cura sem identificar, queridos, que primeiro há uma doença. Somente a consciência de uma vida pecaminosa pode trazer a consciência da necessidade de um Redentor, da necessidade de Jesus Cristo. Quem de nós aqui veio a Jesus sem antes reconhecer e chorar pelos nossos pecados? Ninguém. Primeiro o Senhor nos convence pelo seu Espírito que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós erramos, e mostra que esse pecado gera inimizade contra Deus e que só Jesus, pela sua obra na cruz, pode nos salvar e libertar. Como disse Paulo em Gálatas 3, Cristo nos resgatou da maldição da lei, dessa condenação, fazendo-se Ele maldição em nosso lugar. Em outras palavras, precisamos dessa consciência sobre o pecado, antes de conseguir ver a nossa necessidade da graça de Deus em Cristo Jesus, e assim queremos ela para restaurar a nossa vida. Mas Paulo vai adiante no texto. Ele mostra que o problema não é a lei de Deus, mas é o pecado que se apropria indevidamente da lei para enganar e matar o homem. Paulo começa o verso número 9 dizendo: outrora, sem lei, eu vivia. É evidente que Paulo não está falando de um tempo, meus irmãos, onde judeus
não tinha noção da existência da lei de Deus, pois a lei de Deus tinha sido dada ao povo judeu muitos e muitos séculos antes. Além disso, mesmo que antes do Sinai não tivesse a lei escrita, não houve um tempo na humanidade em que essa mesma viveu sem um contato total com a lei de Deus. Adão, por exemplo, recebeu o mandamento de Deus: não coma, não coma. Inclusive concordo com um homem, um doutor chamado Mark Jones, quando ele diz que Adão recebeu esse mandamento, mas quando pecou, quebrou todos os 10 que vieram depois, mesmo sem saber claramente da existência deles. O que dizer de José quando foi tentado pela mulher de Potifar? José lá novo, bonito, administrador da casa, foi tentado pela mulher de um homem poderoso. Ele poderia ter cobiçado essa mulher, mas o que foi que ele disse? Eu vou pecar contra o meu Deus? Naquela época não tinha lei escrita, mas o Senhor colocou a lei no seu coração. Então o que provavelmente Paulo está dizendo é que antes ele nunca enxergou as exigências da lei, a essência da lei, não compreendeu de fato o que a lei exigia, via muitas regras, mas a força do impulso da lei como um todo ele não via. Um teólogo chamado John Murray diz que Paulo fala sobre uma vida baseada na justiça própria, sem perturbação, autocomplacente. Mas Paulo diz que quando o mandamento veio, ou seja, quando se tornou claro, o pecado reviveu, ou seja, despertou, veio à tona, como nós vimos nos versos 7 e 8. Ele diz: então eu morri. Ele está dizendo que se deu conta de que estava morto, condenado pelos seus delitos e pecados, perdido por causa do seu fracasso completo e de sua incapacidade de guardar a lei de Deus. Morrer nesse sentido significa ver que é um fracasso moral, que está perdido e que não pode salvar a si mesmo. Paulo está dizendo que os olhos espirituais foram abertos para enxergar a nudez da sua alma e que era apenas mais um esqueleto sem vida em um vale de ossos secos. Ele descobriu que, embora o mandamento tenha sido projetado para trazer vida, Levítico 18:5 diz isso, que o mandamento foi dado para dar vida, acabou na verdade trazendo morte. Verso 10. E como isso aconteceu? O pecado o enganou e o matou. Verso 11. Veja esse verbo aí, enganou. Na língua grega, é o mesmo usado em 1 Timóteo 2,4, onde Paulo fala que a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Ele está fazendo uma referência a Gênesis 3. Então, usando Gênesis 3 como parâmetro, entendemos que Paulo está dizendo que o pecado seduz o homem para agir contra a lei de Deus, engana ele, e depois que o homem quebra a lei, ela o mata. Porque a lei tem também o poder condenatório, como nós já vimos. E é por isso que o homem por si só frutifica para a morte. Verso de número 5. Paulo então, irmãos, conclui aqui o argumento que começou dos versos 7 a 11, nos versos 12 e 13. Veja comigo novamente. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo e justo e bom. Veja que no início do verso 7 ele pergunta: a lei é pecado? Não. Ele reitera aqui o que ele falou. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou minha morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno, ou sobremaneira pecador. Mas e agora? Desventurado a situação dos homens, quem os livrará do corpo dessa morte? Quem pode livrá-los do estado de mortos em seus delitos e pecados? E a resposta é Jesus Cristo. Porque Ele é a vida e somente Ele pode dar vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só Jesus pode dar vida a quem está morto nos seus delitos e pecados. É como nós observarmos, por exemplo, a mensagem que é contida na narrativa, no Evangelho de João, no capítulo 11. Queridos, uma das peculiaridades do livro de João
é que João constrói esse evangelho peculiar fazendo uso do número 7 para desenvolver a sua argumentação, porque 7 para os judeus significava perfeição. Então no evangelho de João nós temos 7 testemunhos que atestam Jesus como enviado de Deus, 7 sermões de Jesus, 7 declarações de Cristo sobre si mesmo, 7 referências ao Espírito Santo e 7 milagres feitos por Jesus, onde o 7º é colocado como um milagre perfeito, que apontava para a perfeição do que Cristo faria para libertar o homem da morte. Nele Jesus chora, porque sente os efeitos terríveis do pecado sobre Lázaro. É como vemos naquele versículo tão pequeno, Jesus chorou. É nele que Jesus diz: eu sou a ressurreição, eu sou a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. É nesse milagre que Jesus vai até o morto, manda retirar a pedra do seu túmulo, ou aquilo que fazia a separação entre o lugar de vida e morte, diz: Lázaro, saia para fora. E ali um morto, já há 4 dias, sem perspectiva nenhuma, fica vivo novamente. E é isso, queridos, que Jesus faz com a nossa vida quando Ele morre na cruz. Ele nos ressuscita, Ele nos perdoa, Ele nos dá mudança, e na sua ressurreição nós também ressurgimos com Ele, nascemos com Ele. É o texto que nós lemos em Efésios 2, Ele vos deu vida, estando vocês mortos nos delitos e pecados. É isso que Jesus pode fazer na vida daqueles que se encontram mortos e que são alvos da graça eterna. Jesus sofreu o golpe condenatório da lei por nossa causa, ainda que Ele tivesse cumprido a lei perfeitamente, e por natureza não deveria ter sido condenada por ela. Ele morreu a nossa morte, e por causa disso podemos dizer que tragada foi a morte pela vitória. E apesar dessa verdade que incomoda o mundo e desestabiliza o inferno, tentar ser silenciada pelos céticos, devemos propagá-la, pois somente ela é esperança para um filho não convertido. Somente Jesus pode trazer à vida um filho não convertido. Só essa mensagem é esperança para um pai, uma mãe não convertidos, para um colega de trabalho que você gosta tanto, convive há tantos anos com ele, mas nunca falou essa mensagem. Ele está morto, está lá andando, trabalhando com você, mas está morto nos seus delitos e pecados. Para a pessoa que talvez limpe a tua casa, para o cliente da empresa que você trabalha, da sua profissão, cuja alma vale mais do que a ética profissional, que te anime de pregar Jesus. Não vou pregar porque o diretor da minha escola disse que eu não tenho que pregar Jesus. Eu não vou pregar porque aqui no trabalho o patrão falou que se eu pregar Jesus para alguém, eu vou ser demitido. É isso que te inibe de pregar Jesus a quem está morto? E se alguém não tivesse pregado para você, você conheceria Jesus? Para os professores do teu filho, para o caixa do mercado, aquela moça que aparece na sua vida só para passar suas compras, está morto em seus delitos e pecados. O frentista do posto, você fala: a única serventia que essa pessoa tem para mim agora é encher o tanque do meu carro, mas ali está uma alma que vale mais que seu carro, vale mais do que muita coisa. Enfim, irmãos, esta é a mensagem para todos os que estão mortos em seus delitos e pecados. É como entender um certo professor de homilética. Homilética é a arte de pregar. E um dia esse professor surpreendeu a sua classe dizendo o seguinte: se preparem que hoje vocês vão pregar em um lugar diferente. Eu imagino que os alunos ouvindo isso pensaram: nossa, nós vamos pregar num auditório cheio, talvez numa igreja maior, talvez em um lugar especial, talvez em um auditório que tenha, além de pessoas, tenha algo mais maravilhoso, que venha nos suscitar alegria em pregar. Mas eles tiveram a surpresa, porque o professor os levou ao cemitério.
colocou eles na frente de várias lápides, de vários sepulcros, e disse: comece a pregar. Aí um aluno disse: mas por que num cemitério? E ele respondeu: porque é isso que vocês vão fazer a vida toda. Vão pregar a vida para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. E é isso que nós vamos fazer, irmãos. Pregar a nossa vida toda Jesus àqueles que são mortos nos seus delitos e pecados. Se a igreja que carrega essa mensagem não prega, quem é que vai pregar? Se nós que dizemos que fomos alcançados por essa mensagem não pregá-la, quem é que vai pregar? Portanto, irmãos, devemos pregar essa verdade aos que necessitam. Eu já estou concluindo, irmãos, esta mensagem. Mas eu quero dizer a vocês que nós começamos ela falando que o pecado é como um parasita. Se apropria indevidamente daquilo que é bom, da lei de Deus, para cumprir os seus propósitos. E qual foi, segundo Paulo? Despertar a malignidade, a concupiscência, a cobiça que há no coração do homem, mas também enganar e matar o homem. Só que o que deve nos trazer esperança, queridos, é o seguinte: que apesar do plano maligno do pecado que se associou a Satanás ter destruído o homem, Jesus reverteu essa história. Porque Ele é o Deus que pode fazer isso. Por causa de Cristo, hoje nós que estávamos mortos no pecado, estamos vivos pela graça de Deus. E a lei que antes nos condenava, hoje é lâmpada para os nossos pés, luz para a nossa vida. Hoje, nessa nova vida em Cristo, o Espírito Santo de Deus trabalha no nosso coração para que amemos a lei de Deus, para que obedeçamos a lei de Deus, os preceitos do Senhor, para que amemos a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Portanto, alegremos, porque Jesus destruiu o plano do pecado. É por isso, irmãos, que nós então vamos entoar o canto Salvador maravilhoso, Deus que tomou o nosso lugar, Cordeiro